A paz do Senhor Jesus. Como você acompanhou Paulo na sua prisão em Cesareia, diante da possibilidade de sofrer a morte na mão dos seus inimigos, ele apela para César. Abre bem a sua boca para defender os seus direitos e sob a orientação de Deus, porque Deus queria que ele fosse a Roma. Portanto, em função do seu apelo, Paulo vai para Roma. Quem tem boca, vai a Roma. E no caminho você viu como as coisas foram complicadas. O navio sofreu o naufrágio e eles então sofreram com esta viagem de maneira muito perigosa, muito difícil, numa época complicada, quando não se deve navegar. E estamos agora no capítulo 28. No meio desta viagem em direção à capital do império, a conhecidíssima cidade de Roma, então vamos ver o que acontece. Uma vez em terra, começa o capítulo 28, primeiro versículo, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Eles ficaram perdidos no mar e foram dar numa ilha, na ilha de Malta, que é muito conhecida hoje, que fica ali perto do sul da Itália. Na verdade, um pouco abaixo da Sicília. E como estamos aqui no mês de outubro, estava chovendo e fazendo frio, porque estamos no outono europeu. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Chegando aqui a esta ilha, os habitantes da ilha, que são bastante corteses, recebem bem a Paulo. E de repente, este episódio extraordinário: a cobra que morde a sua mão, na hora que eles estão se aquecendo ali junto ao fogo. Paulo, assim como foi prometido pelo próprio Jesus, mais uma vez passa por uma situação de manifestação milagrosa da parte de Deus. Você lembra que Marcos capítulo 16 dizia que seria mesmo realidade, que pessoas da própria igreja de Cristo, que haveria de crer em Cristo, pegariam em serpentes e não sofreria dano algum. É isso que acontece aqui. Paulo não morre pelo livramento de Deus. E isso deixa todo mundo impressionado. Antes achando que era um assassino, agora o consideram uma divindade. Havia ali próximo uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, o responsável romano pela ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias eles ficaram ali, hospedados. O pai de Públio estava doente, acamado. Estava com febre e disenteria. Paulo vai para falar com ele. Ora por ele, impôs-lhe as mãos e o homem foi curado. Quando isso aconteceu, os outros doentes da ilha também vieram e foram curados e ficaram ali muito felizes, prestando honras a Paulo neste momento particular da sua viagem. Deus, como acontece em outras ocasiões, mostra o seu poder de cura e de restauração para atingir o coração destes pagãos que vivem nesta ilha. Quando eles estavam a ponto de embarcar, todos os suprimentos necessários foram trazidos pelos habitantes da ilha. Passados 3 meses, você vai entender por que 3 meses, porque eles ficaram ali até terminar o inverno.
porque a navegação no inverno é muito perigosa. E depois do naufrágio, naturalmente, nem se pensa em pegar qualquer barco para ir a lugar algum. Então, nós vamos chegar o que? Agora, outubro, novembro, dezembro, janeiro, já chegando por volta de fevereiro no ano 60. Paulo, então, juntamente com seus companheiros, diz o texto, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Polos. Como se pode imaginar, nesse mundo greco-romano, pagão, aqui está o emblema dos navios. Eles, então, vão prosseguir viagem e o caminho está bem definido. Eles aportam inicialmente em Siracusa, ficando ali 3 dias. Depois, nós vamos ver a sequência quando eles vão para Régio, diz o texto. Depois, seguindo aí a força do vento sul, chegam a Puteoli, que já é na Itália, um lugar arejo mais ao sul, um pouco. E ali eles encontram alguns irmãos e passam uma semana com eles. E depois vão para Roma. E os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e às Três Vendas para nos encontrar. É interessante como a igreja primitiva mostra uma disposição extraordinária, um referencial de fraternidade inigualável na história humana. Na verdade, estas localidades aqui mencionadas que o texto nos apresenta são localidades ainda um pouco distantes de Roma, né? Nós temos Praça de Ápio e Três Vendas, a caminho de Roma, uma certa distância. E os irmãos, os cristãos, se antecipam para encontrar Paulo. Paulo deu graças a Deus e ficou muito encorajado. E finalmente, quem tem boca vai a Roma. E este é o caso de Paulo, quando chegamos a Roma. Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Aqui devemos entender o que acontece. Paulo vai para lá por causa do processo. E esse processo, para ter continuidade, precisa da presença dos acusadores. Ele apela para César. Os seus acusadores deveriam ir a Roma também. Aparentemente, desistiram de fazer isso. Então, Paulo fica preso, mas de maneira mais tranquila e suave. Ele é preso na sua própria casa, uma prisão domiciliar, e está debaixo da vigilância de um soldado. Você pode imaginar o que esse soldado ouviu do evangelho ali, estando lado a lado com Paulo. Assim, ele convocou logo, assim que esteve lá, 3 dias depois, convocou os líderes dos judeus e foi lhes dar as devidas explicações. Meus irmãos, embora não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. E aí, os judeus de Roma esclarecem bem: olha, nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita, contra o cristianismo que estava nascendo. Assim, Paulo vai se encontrar com eles num dia devidamente marcado. E aí, desde de manhã até a tarde, ele explica e dá testemunho do reino de Deus.
mostrando que Jesus Cristo é o prometido do Antigo Testamento, conforme o que se pode ver na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos, como é sempre que acontece, mas outros não creram. E diante também desta rejeição, você pode ver que em Atos, o evangelho que inicialmente é apenas judaico, cresce cada vez mais na direção gentílica e vai fazer diferença extraordinária na formação da Europa toda com uma civilização de origem cristã. E assim, eles acabaram discordando na sua maioria. Depois de Paulo dizer aquilo que marca esta rejeição geral de Israel do Evangelho de Cristo e que mostra a direção do Espírito de Deus para atingir os outros povos, bem que falou o Espírito Santo por meio do profeta Isaías. Essa palavra de Paulo é dura. Cita Isaías 6, 9 e 10. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. E o texto prossegue, terminando o livro de Atos, falando que, por 2 anos inteiros, isso nos mostra entre os anos 60 e 62, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Você vê aqui, mais uma vez, que o propósito de Deus se define. Deus tinha dito que Paulo haveria de testemunhar do Evangelho no centro do império, na cidade principal daquele tempo. E lá foi Paulo, depois de ter apelado para César, pois quem tem boca vai a Roma. E este foi o caso do apóstolo Paulo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.